Quando falamos em justiceiro, 3 nomes vêm à mente: Dolph Lundgren, Thomas Jane e Ray Stevenson. Todos tentaram dar forma a Frank Castle, mas foi só com Jon Bernthal, na série da Netflix, que o Justiceiro deixou de ser só um anti-herói e virou um símbolo da fúria que mora em silêncio dentro de todos nós, porque Frank Castle não tem superpoderes, ele tem cicatrizes, ele tem ódio e, acima de tudo, ele tem memória. Frank Castle não nasceu justiceiro, ele nasceu marido, pai, alguém que acreditava no certo, que sobreviveu à guerra, mas não sobreviveu à paz. Era um homem comum tentando viver com dignidade num mundo sujo, e foi justamente nesse mundo, longe dos campos de batalha, que ele perdeu tudo: sua esposa, seus filhos, assassinados brutalmente diante de um sistema que devia protegê-los. E o que o Estado fez? Nada. A justiça engavetou, o sistema falhou, e os assassinos continuaram livres o suficiente para destruir outra família. Foi ali que o Frank Castle morreu e nasceu o Justiceiro. Não foi um raio, não foi um soro, foi a certeza de que a lei não vale para todos, foi o som do silêncio das autoridades, foi o gosto amargo da impunidade. O Justiceiro não surge por vingança, ele surge por desespero moral, por um grito abafado por burocracia, por alguém que olha para o mundo e pensa: se ninguém vai fazer, então eu vou. Ele não quer justiça, ele quer fim da dor, fim da reincidência, fim de ver o mal vencer porque alguém assinou um papel errado. Ele não é movido por ódio apenas, é movido por memória, pelo que foi tirado e pelo medo de que isso aconteça com outros. Frank Castle é o reflexo sombrio do nosso desejo mais primitivo: justiça real, imediata, definitiva. Quando Jon Bernthal veste o preto do Justiceiro, não é um ator interpretando um personagem, é um homem vivendo o luto com o corpo inteiro. Ele não precisa gritar para mostrar dor. Ele olha e você sente. Ele respira e o ambiente pesa. Ele anda como se carregasse cada corpo que deixou para trás. O Justiceiro de Bernthal não é só brutal, ele é humano ao ponto de sangrar por dentro o tempo todo. Cada silêncio dele diz mais que páginas de roteiro. É o silêncio de quem viu o pior do mundo e descobriu que o pior está solto, protegido pela burocracia. Bernthal entrega uma atuação sem vaidade, sem cenas pensadas para aplausos. Ele não quer que você torça, ele quer que você entenda o que é acordar de madrugada ouvindo tiros que não aconteceram. Entenda o que é segurar um retrato e não sentir mais nada além de raiva. Entenda o que é chorar sem lágrimas, porque até isso já secou. A série, e principalmente Bernthal, não romantizam a violência. Ela tem peso, ela custa, e é nesse custo que mora a humanidade desse anti-herói. Frank Castle não mata porque pode, mata porque não vê outra saída, e Bernthal faz você odiar isso, enquanto entende, enquanto se pergunta se no lugar dele você faria diferente. O Justiceiro nasceu nos quadrinhos em 1974, como antagonista do Homem-Aranha, mas logo ficou claro, ele era um grito, não um personagem comum. Era a voz de uma sociedade cansada de ver criminosos indo e voltando pelas mesmas portas giratórias da justiça. Enquanto os outros heróis tinham códigos, Frank Castle tinha cicatrizes. Enquanto o Capitão América acredita em redenção, Frank acredita em consequência. Ele não quer reabilitar, ele quer impedir que alguém passe pela mesma dor que ele, e o único jeito que ele conhece é eliminando a ameaça. Nos quadrinhos, o Justiceiro é incômodo. Ele é o personagem que nos obriga a olhar para o lado feio da justiça, e talvez seja por isso que ele continua sendo tão relevante, porque todo leitor, em algum momento, já teve esse pensamento proibido. E se ninguém parar esse cara? E se ele fizer de novo? Frank Castle vive nesse e se. Ele é a materialização da dúvida moral que nos assombra. Não é o certo, mas é compreensível. Quando a justiça parece falhar, o Justiceiro aparece como um eco brutal do nosso desejo reprimido por ordem. Nos quadrinhos, ele carrega um crânio no peito, mas o que está ali não é só um símbolo de morte, é um aviso. Se o sistema falhar, alguém vai agir. Mesmo Matt Murdock, o Demolidor, que apanha à noite e advoga de dia, ainda acredita no tribunal, ainda crê que a justiça pode vir com toga e sentença. Frank Castle, não. Frank já viu o tribunal falhar, viu os culpados rindo,
viu a lei de olhos vendados enquanto ele enterrava sua família. Enquanto o Capitão América faz discursos sobre esperança e liberdade, Frank pergunta: e os inocentes que morreram enquanto você falava? Ele não usa escudos, ele usa caveiras. E não é para se proteger, é para avisar. Frank Castle é o personagem mais distante da utopia Marvel. Não quer voar, não quer salvar Nova York. Ele só quer impedir que mais lares virem túmulos. Não tem alienígena, multiverso ou tecnologia Stark. Tem sangue seco, dor enraizada, silêncio que pesa mais que armadura. Ele é 98% diferente de tudo na Marvel, porque ele não representa o ideal de justiça. Ele representa o limite, o ponto onde o cidadão comum quebra. Frank Castle é o cara que você reza para nunca se tornar, mas que, num mundo injusto, você entende. Talvez a gente não diga em voz alta, talvez a gente até julgue quem diz, mas todo mundo já sentiu aquela raiva, aquela indignação que faz o sangue ferver quando a justiça falha, quando o agressor sai rindo do tribunal, quando alguém que a gente ama se machuca. A pergunta vem: e se fosse comigo, eu faria o mesmo. O justiceiro nos incomoda porque nos espelha. Ele dá forma a um instinto que a sociedade ensina a reprimir. Ele age, sem pedir desculpas, sem fazer discurso. E no fundo a gente entende, porque já quis gritar, já quis punir, já quis fazer parar. Frank Castle não é um herói, é um homem destruído que escolheu proteger outros da mesma dor, mas essa proteção vem com um preço, que ele aceita carregar, porque para ele o inferno não é matar, o inferno é lembrar, e é aí que o justiceiro mora, no limite entre o que é certo e o que é necessário. Frank Castle não é exemplo, ele não inspira, ele confronta. Ele é aquele nome que ninguém quer admitir que entende, mas todos entendem, porque quando a justiça falha, quando que o sistema silencia, quando a dor vira estatística, alguém grita, e esse grito, bruto, sangrento, desesperado, às vezes vem de dentro da gente. Frank não veste capa, não luta por aplausos, ele sangra em silêncio e transforma o luto em munição. Você pode julgá-lo, pode odiá-lo, pode chamá-lo de monstro, mas não pode ignorá-lo, porque o justiceiro não é só um personagem. Ele é um espelho, e ele desperta toda vez que a dor alheia é tratada como custo colateral, toda vez que alguém clama por justiça e recebe silêncio em troca.